Do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista da lição de adultos da editora Betel. Hoje nós iremos aprender sobre um exemplo muito grandioso, um exemplo muito bonito, um exemplo muito lindo, o exemplo de Cristo. Jesus, um missionário excelente. Se você estiver vendo este vídeo pelo YouTube, na descrição do vídeo, lá está um link e se você clicar com o botão neste link, você estará sendo direcionado para a plataforma do EBD em Foco, E você nessa plataforma, você tem acesso a todos os slides, das lições, por exemplo, dessa lição da revista da Betel, como também da CPAD, tanto de adultos como as de jovens. Lembrando que a lição em PowerPoint, ela dá a você uma estrutura mais firme, mais forte. Ou seja, o que é isso, Thiago? Quando você for dar uma aula, experimente dar esta aula com slide. Leve uma televisão, lá tem, na plataforma está ensinando como é que você dá uma aula se você não tem um data show. Mas todo mundo hoje tem uma televisão, E quase todo mundo que é professor em escola dominical tem um computador. Então você leva o seu notebook, leva o cabo HDMI, conecta na televisão. Peço que você entre na plataforma que lá você estará vendo melhor um vídeo explicando como dar uma aula usando a televisão, usando aqui o slide do nosso querido irmão Herberson Rodrigues Pinheiros dos Santos. Então vamos para a lição de hoje. Lição de número 8, com o tema eu já falei, Jesus, o missionário excelente. Já aprendemos sobre Deus, já aprendemos também sobre Deus evangelizando o homem, Deus indo buscar o homem lá em Adão. A lição acho que é retrasada, se não me falha a memória. E creio que Deus ele foi de encontro para com o homem, Deus, o autor de missões, lição de número 6, E nós tivemos a lição número 7 também, que falou sobre missões no Antigo Testamento, mostrando que os profetas também foram missionários, que Abraão foi missionário, que Moisés foi missionário, que os profetas, foi missionário. E agora vemos aqui o exemplo de Cristo, Lembrando, prezado professor, aluno, irmão que está escutando, quando o comentarista ele coloca esses personagens, como exemplo, ele quer nos mostrar que é possível. Ele quer nos mostrar a qualidade de cada um em falar do amor de Deus, Mas ele quer mostrar para nós que é possível nós sairmos de dentro de nossos lares, de nós sairmos de dentro das nossas igrejas, E enfrentarmos essa guerra que é tão difícil, algo que é tão difícil hoje você ver alguém evangelizando na rua. Portanto, o comentarista dessa lição ele está tentando nos motivar, está tentando motivar a igreja do Senhor Jesus Cristo a ir avante, a prosseguir, a vencer, Então vamos para a lição. O textuário dessa lição está em João capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, Tiago, Cristo é a luz, Por que é que nós estamos nas trevas? Isso é simples, irmãos. Isso é o conceito básico de um crente. Se Adão pecou, Romanos lá em 5, está dizendo que Adão pecou. E como por um homem entrou o pecado no mundo, esse pecado passou-se a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós também pecamos. Todos os dias, dia após dia, nós lutamos nos santificando, Mas quando nós não temos essa santificação em nossa vida, quando nós não cremos em Cristo, nós pecamos ainda deliberadamente ainda mais. Então nós pecamos dia após dia. Nós estamos nas trevas, nós estamos em uma escuridão total. Nós não enxergamos uma saída, nós não enxergamos uma luz, Então, quando Cristo ele vem a este mundo, ele vem com esta missão de iluminar os nossos passos, Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, E como caminho, ele é a luz.
E para nós sairmos das trevas, nós temos que encontrar com essa luz. Foi por isso, então, que ele veio a esta terra, né? E o textuário está dizendo, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, se nós estamos nas trevas e queremos sair delas, nós temos que depositar a nossa confiança em Cristo, porque ele é a única luz deste mundo, né? Por exemplo, a luz de sua casa, ela é uma luz mais passageira. Se você clicar no botão, ela apaga, né? A luz do sol, como por exemplo, é uma luz também passageira, embora foi uma criação tão grande de Deus, mas é uma luz passageira, né? Quando chega às 6 horas da tarde, essa luz já se apaga. Que tem que brilhar já é as estrelas, já é a lua, né? Não que o sol apague, irmãos, né? Não, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas o sol se põe, né? E nós ficamos na escuridão, dependendo da luz terrena, né? Da luz dos postes. E essas luzes são corruptíveis. Só que a luz que é Jesus, essa luz não é corruptível. Ela nunca se apaga, né? Ela foi acendida lá na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, né? E estará eternamente para nos guiar, para nos conduzir até a sua volta. E graças a Deus por isso. A verdade aplicada tem a nos dizer que para nos resgatar das trevas, Cristo se fez homem e morreu por nós, demonstrando o amor incondicional. Como eu falei ainda há pouco, nós temos que crer em Cristo. Por que nós temos que crer em Cristo? Porque ele morreu para nos resgatar desta tamanha treva, né? Então, se nós estamos nas trevas, nós queremos sair dela, nós temos que depositar a nossa confiança de que Cristo veio a esta terra como um homem, sofreu, padeceu, né? Foi humilhado, cuspiram em sua cara. E essa atitude de Cristo demonstra um amor que o próprio João, em João 3,16, diz que foi um amor de uma tal maneira. Não tem nem como explicar, é um amor incondicional, não tem nem como justificar, como decifrar em palavras que tamanho amor foi essa que Cristo teve para conosco. O texto de referência está em João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, e ele também, o comentarista, coloca o versículo número 12. Do 1 ao 5, costumamos, prezado professor, aluno, talvez você que tenha assistido esse vídeo pela primeira vez, nós não fazemos a leitura, para que nós possamos ganhar tempo, né? Então peçamos que você pare o vídeo, faça a leitura se você ainda não fez a leitura, e aí prossegue, dando continuação, play no vídeo. Só que basicamente o texto de referência vai falar sobre que Cristo é o verbo, vai falar que tudo foi feito por meio dele, né? Sem ele nada que foi feito sem fez. E lá no 12 vai falar sobre que ele, né, aquele que crê em Cristo, aquele que recebe a Cristo como Salvador, ele se torna filho de Deus. A introdução dessa lição nos diz que Cristo veio dos céus em obediência ao Pai e também por imensurável amor à sua criatura. Como Cordeiro Imaculado, ele veio salvar o mundo dos seus pecados. Esse contexto é basicamente tudo que nós iremos aprender nessa lição. A obediência de Cristo em sair do trono, né, sendo enviado pelo seu Pai, sabendo que tudo que ia passar nessa terra, ele foi obediente, né? Como Cordeiro Imaculado, ele veio salvar o mundo dos seus pecados, ou seja, sem nenhuma mancha. Cristo não teve nenhum defeito, Cristo não errou em uma vírgula sequer. Cristo foi imaculado, perfeito, puro, de uma forma tão grande que agradou a Deus, né? E Cristo, como obediência, essa contextualização que o comentarista nos traz, que nós temos que ser obedientes. E sendo obedientes, nós temos que sair neste mundo, pelejar e sermos o mais puro possível, dia após dia, nos santificarmos para que nós não possamos dar vergonha, né? Dar vergonha às pessoas, no sentido de que nós temos que dar exemplo como cristãos, que Cristo, ele foi o exemplo verdadeiro. Cristo não tropeçou, Cristo não falhou. Não que nós não iremos falhar, nós iremos falhar. Mas nós devemos nos santificar dia após dia, procurarmos nos aperfeiçoar dia após dia, para que nós não possamos dar o mau testemunho aqui nessa terra. A excelência do missionário. Vamos então para o tópico número 1. Aqui tem a minha introdução, todo subtópico, todo tópico tem uma minha introdução. A excelência do missionário.
Não encontramos o título de missionário no Novo Testamento, mas o escritor aos Hebreus nomeia Cristo como um apóstolo. Um apóstolo é o que, Tiago? Um apóstolo é um enviado, isto é, alguém com a missão de revelar a vontade de Deus aos que se encontram na escuridão. Hebreus 3:1, se você ler lá em Hebreus, capítulo 3, você observa que o escritor aos Hebreus, ele nomeia Cristo como apóstolo, né? Ele classifica Cristo, é maior até mesmo do que Moisés. E como apóstolo significa enviado, por esse motivo, acreditamos nós que o comentarista, ele coloca o título de Cristo como missionário, né, nessa terra. Missionário é o quê? Alguém que foi enviado. Apóstolo é alguém que foi enviado, né? Não que a Bíblia tenha escrito, né, Cristo é o missionário. Não, não está assim. Mas lá está escrito que Cristo foi o apóstolo, né, que foi maior do que Moisés, que Cristo é o sumo sacerdote, né? Então, isso não está na Bíblia, irmãos, Cristo como missionário. Mas também não é pecado você falar que Cristo foi um missionário. Até porque missionário é alguém que é enviado, né? Assim como o significado de apóstolo, alguém que foi enviado, né? Missionário é basicamente tudo isso. Então, assimilando isso, o comentarista, para deixar mais perfeito, mais ilustrativo para nós, para que nós possamos entender, de acordo com o contexto da lição também, né, da revista inteira, a revista está falando de missões, ele usa esse termo missão, um missionário excelente, Cristo. Jesus é a palavra eterna. A identidade de Jesus é revelada de duas maneiras em relação à sua missão. Primeiro, como o verbo, o que aponta para a sua natureza divina, e segundo, como um homem, revelando a glória divina. Primeiro, como verbo, que aponta para a sua natureza divina, ele é aquele que veio salvar o homem de seus pecados e da perdição eterna, né? O versículo 1 lá de João nos deixa bem claro: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus está atuando para que se realize na terra o que foi idealizado na eternidade, dando-se como oferta, anulando a conta divina. Jesus é o próprio Deus, prezado irmão, que está escutando esse comentário, né? Como verbo, ele é Deus. Como verbo, ele é Deus. Eu lembro daquela passagem que Filipe, se não me falha a memória, se encontra com Cristo e pergunta, né? Me mostra o Pai, me mostra a Deus, né? E Jesus fala: tu não está vendo a mim? Aquele que vê a mim também vê ao Pai. Então, a identidade de Cristo como Deus, e agora nós iremos ver aqui a identidade de Cristo como homem, né? Que como homem, ele sentiu dor, ele sentiu medo, né? Como um homem, ele sofreu. Como verbo, como a divindade que Jesus tinha, ele curou, ele estendeu a mão sobre os enfermos, ele abençoou. Como um homem, ele padeceu, ele sentiu fome, né? Como eu falei ainda há pouco. Jesus, ele é a vida. O João Evangelista registrou que, através de Jesus Cristo, todas as coisas vieram a existir desde a eternidade. João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Os céus e a terra são obras de suas mãos. Toda autoridade humana que se nomeia veio por meio dele, e por ele tudo subsiste. Apenas aquele que criou e sustenta todas as coisas, de redimir do pecado e da perdição. Por isso ele disse acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, tudo foi feito nessa terra por meio de Cristo, né? Tudo foi feito para Ele, tudo foi feito para a glória dEle, né? Tudo que nós façamos, que comamos, né? Que bebamos, façamos tudo para a glória de Cristo, né? Tudo foi feito para Ele, irmãos. É por meio de Cristo que as coisas existem. Por que por meio de Cristo? Você já pensou se Cristo não estivesse vindo a essa terra para morrer? E aí? Nada adiantaria nós estarmos aqui, né? Nós iríamos para o inferno do mesmo jeito. Então, quando o escritor, no caso João, ele menciona que tudo é feito por meio dele, ele não está sendo ousado demais, não. Ele está sendo sincero em suas palavras. Ai de nós se não fosse a pessoa de Cristo, né? Ai de nós se não fosse a essa
essência de Cristo, né? O amor imensurável, o amor incondicional que Cristo nos mostra morrendo naquela cruz. Jesus sendo, então, a luz do mundo. Por causa do pecado, a humanidade caminhava em trevas. Jesus é o sol da justiça que trouxe esperança, cura e salvação. Mesmo para aqueles que habitavam e ainda habitam hoje na região da sombra da morte, essa luz brilhou e brilha e ainda brilha dissipando as trevas do pecado, da opressão, das enfermidades e da possessão demoníaca. Né? Luz e trevas, elas se opõem, mas não se nivelam em poder. A luz, ela é superior. Quando alguém caminha, as trevas não o dominam. No começo da lição, eu citei o exemplo de uma luz, que a luz, essa luz aqui nossa, que ela é corruptível, mas a luz que é Cristo, ela não é corruptível, ela nunca vai se apagar, né? Mas nós estamos nas trevas. Nós precisamos ser iluminados. E para sermos iluminados, é óbvio que precisamos de uma luz, né? E a única luz que teve esse potencial para tirar-nos das trevas foi Jesus. Somente Cristo pôde, e somente Cristo pode nos iluminar da nossa escuridão, que é o pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos num abismo sem fim. Mas Cristo, demonstrando o seu amor para conosco, né, vem a esta terra e ilumina os nossos passos dia após dia, mostrando o seu exemplo como manso, como humilde. Quando cuspiram em sua cara, ele ainda foi ousado o suficiente para falar: Pai, perdoa-os, né? Portanto, prezado professor, você pode até usar o exemplo em sua sala de aula. Se você quiser pegar uma luz, hoje a tecnologia é muito avançada, pega uma luz daquelas de LED, né? E você leva, tem umas luzes hoje que já vêm com baterias, e um abajur, por exemplo, e faz a demonstração da luz, que a luz, essa luz que nós usamos, ela se apaga. Até mesmo na igreja, né? Tem a luz, você pega e vai lá no disjuntor e mostra. Olha, essa luz apaga, essa luz acende. Ou seja, essa luz aqui, ela pode queimar. Ela é uma luz corruptível. Aí você demonstra que a única luz que não é corruptível é Cristo. Cristo, a essência verdadeira, o excelente missionário, ele nunca se apagou e ele nunca vai se apagar. Portanto, a luz é superior quando alguém caminha nela. As trevas, então, não vão dominar. Quando você está andando com a lamparina, né? Antigamente usavam a lamparina, né? Quando as pessoas andavam com a lamparina, as pessoas criam mais coragem. Se você vai na roça, se você gosta de caçar ou algo semelhante a isso, você leva uma lanterna, isso é óbvio. Se a lanterna der PT ou pifar, o que acontece? Você já fica com medo. Você já está ali na escuridão, você já fica com medo. Mas quando você está com a luz, você já fica mais seguro. Então é basicamente isso que acontece na nossa vida espiritual. Se nós não tivermos Cristo, nós estaremos com medo o tempo todo. Mas quando nós temos a certeza e a convicção de que Cristo está conosco, quando nós confiamos em Cristo, nós não temos medo para as trevas, nós não temos medo do diabo. Amém? A excelência da missão. Jesus fez diversas declarações importantes acerca da salvação. Uma delas foi: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eis o propósito de sua excelente missão. Todos aqueles que desejam encontrar-se com o Pai devem primeiro conhecer o Filho para receber a salvação. Eu citei o exemplo de Felipe ainda há pouco, né, que falou: me mostra o Pai, quero ver ao Pai. Poxa, você não está vendo a mim? Se você está vendo a mim, você também está vendo ao Pai, né? Jesus, o verbo que se fez carne. Jesus o verbo que se fez carne. Ele habitou, no grego, eskenor, que significa alojar-se em tenda, tabernacular. Aquele que estava com Deus e era Deus, foi enviado ao mundo para estar com a humanidade. A encarnação do verbo significa que Deus assumiu a forma humana. Eis o missionário por excelência. Deus se aproxima dos pecadores
para resgatá-lo. Em Jesus Cristo encontramos a integração dos atributos divinos e humanos. Ele é Senhor, pré-existente e divino, e também o ser humano encarnado em servo sofredor. Eu citei esses dois exemplos, né? Como com a sua essência divina, né, ele ordenou que os demônios fossem expulsos. Ele curou as pessoas, ele abençoou as pessoas. Mas, né, como carne, ele sentiu medo, ele sentiu fome, ele passou-se por apertos, no sentido de que foi tentado pelo diabo, como por exemplo, né? Em Cristo Missionário por Excelência encontramos um modelo de como comunicar o Evangelho. A mensagem sempre será a mesma, mas os métodos acompanham o contexto da atividade evangelística. A personificação do amor divino. Jesus veio a este mundo para revelar o amor de Deus pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um versículo muito conhecido, né? A palavra de Deus nos ensina que Deus provou o seu amor para conosco, enviando a Cristo para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Nós não merecendo, mas Deus demonstra este amor. Tem explicação melhor do que essa? Não tem. Não tem outra explicação. Tu vai rodar, vai parar nisso. Nós não merecíamos nada. É tudo graça, é tudo infinitamente graça. Tem um hino de São Mariano que diz que nós estamos aqui por meio da graça. Nós somos feitos por meio da graça. Tudo que nós fazemos é pela graça. É graça, tudo é graça. Ou seja, nós não merecíamos, mas Deus nos deu este grande privilégio, né? Durante o seu ministério terreno, Jesus Cristo demonstrou a compaixão de Deus pela humanidade. Esplanchizomai, que é ser movido como pelas entranhas, sensibilizar-se. Ou seja, um exemplo aqui de Cristo como missionário excelente. Devemos também ter compaixão. Compaixão por quê, Tiago? Pelas almas que estão perdidas. Nós devemos ter compaixão com aqueles que ainda não enxergaram esta luz, essa única luz que não é corruptível, né? Como o significado aqui em grego tem a nos dizer, ser movido como pelas entranhas, ou seja, sensibilizar. Nós devemos ser sensibilizados. Quando nós vemos uma pessoa que é prostituta, uma pessoa que é movida ao vício, ao álcool, uma pessoa que é movida a jogos, né, viciada em jogos, nós devemos ter um amor no nosso coração e ser movido de de uma potencialidade tão grande que devemos ir atrás daquela pessoa, não de forma agressiva, não de forma de que você vai chegar para ela e falar, e você está errado assim, assim, assim. Não. Você tem que demonstrar a palavra de Deus, mostrando que o homem está morto em seus delitos e pecados, e que a justiça, né, de nós termos pecados é que nós estamos mortos, que nós não temos como fazer nada, e que Cristo veio a esta terra e morreu e alumiou os nossos passos. Só que para que Ele possa iluminar os nossos passos, nós temos que depositar a confiança nele. Portanto, nós temos que ter esse sentimento para com cada um que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, que é Jesus. A restituição do que foi perdido. Provém de Deus que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação que no grego é katalages, restauração, mudança, no sentido de uma pessoa em relação a outra. A palavra de Deus registra que o ser humano não nascido de novo, vivendo em pecado, é inimigo de Deus. Ele está afastado da presença de Deus. Esta restituição aqui é algo bem simples de explicar. Todos nós pecamos, todos nós estamos afastados de Deus. O pecado, ele faz a separação entre o homem e Deus, né? E o comentarista deixou bem claro, aquele que não nascer de novo, esse é inimigo de Deus. Por que inimigo de Deus, Tiago? Porque todas as coisas que o ímpio faz, né, é para agradar o inimigo, é para agradar o diabo. Embora existam algumas pessoas que, por exemplo, deu alguma esmola, né, não mata ninguém, mas as outras atitudes dele, os pensamentos humanos, é ignorante diante de Deus.
Nada que ele faz é para exaltar a Deus. Então, se nada que nós fazemos não é para exaltar a Deus, então nós estamos inimigos de Deus. É isso que o ímpio faz. O ímpio não faz nada para glorificar a Deus. Tudo que o ímpio faz é para glorificar a ele mesmo, é para massagear o ego dele mesmo. Se ele dá uma esmola, é porque ele quer demonstrar para o seu pai, ou para o seu filho, ou para o seu amigo, que ele é bonzinho. Mas não é assim. Nós temos que nascer de novo. E só nascemos de novo quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo. Através da morte de Cristo, como eu falei, quando nós depositamos essa confiança, nós nos tornamos livres do pecado e voltamos então a ter esta comunhão. Vamos para o último tópico, a excelência do propósito. 3 expressões resumem a excelência do propósito missionário de Jesus. João 1,12, João 1,18 e João 1,29. Em 1,12, aquele que crê em Cristo, né, se torna filho de Deus. João 1,18, o filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, essas 3 expressões, a excelência do propósito missionário de Jesus, nós iremos aprender aqui, né, essas expressões. O agente revelador. A igreja conhece a Deus Pai através de Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Né? Quem, através da palavra de Deus e da ação iluminadora do Espírito Santo, virá Jesus Cristo, também virá o Pai, por causa de sua natureza divina e comunhão íntima com Deus. Embora os judeus sejam herdeiros da lei, dos concertos e promessas de Deus, nunca experimentaram um contato com o Pai tão maravilhoso, igual ao que se deu através de Jesus, o Messias. É aquela questão, no Antigo Concerto, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham esse contato direto para com Deus. Né? A gente já falou isso em algumas lições anteriores. O homem, ele dava o seu sacrifício, né, para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote era que sentia esse prazer, sentia essa alegria que nós sentimos dia após dia, esse contato que nós temos com Deus, que nós podemos ter para com Deus todos os dias. Somente o sumo sacerdote é que tinha na antiga aliança. Mas quando Cristo vem a essa terra, ele morre, né? Ele ressuscita, ele sobe ao Pai, fica uma promessa para conosco, melhor dizendo, quebra o véu, né? Rasga-se o véu, né? E aquele acesso que estava corrompido pelo pecado, ele é rasgado mediante o sangue de Cristo, que purificou, né, todo o nosso coração, todo o nosso ser. E aquele agora que crê em Cristo, Pedro falou o quê? Todos nós somos sumos sacerdotes reais. Nós somos um povo adquirido, né? Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então agora nós podemos ter esse livre acesso para com Deus. Nós não podemos, ou melhor dizendo, nós não necessitamos mais esperar de um sumo sacerdote levar o nosso sacrifício a Deus, levar as nossas petições a Deus. Não. Agora, qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, eu posso pegar e levar a minha adoração a Deus, levar o meu sacrifício, levar o meu problema, apresentar a Ele os meus erros, os meus defeitos, os meus pecados e pedir para que Ele venha me purificar ainda mais. Então, quando nós enxergamos a Cristo, nós também enxergamos ao Pai. Quando nós adoramos a Cristo, nós adoramos ao Pai. Por quê? Porque Cristo foi a causa, né, de nós não sermos consumados, de nós não sermos consumidos, né? A misericórdia de Deus foi o quê? A misericórdia de Deus foi Cristo ter vindo a essa terra, né? Então, quando nós enxergamos a Cristo, nós enxergamos ao Pai, como também eu citei ainda há pouco o exemplo de Filipe, que chegou perto de Cristo, falou, me mostra ao Pai, e Cristo falou para ele, você está vendo a mim, se você está vendo a mim, você também está vendo ao Pai. O Cordeiro de Deus. Só se chega ao Pai através do Cordeiro, que é Jesus Cristo. O seu sangue tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício aceitável e perfeito a Deus e substitutivo de nossas vidas. Né? Eu falei ainda há pouco sobre a questão mediante a Jesus. Né? A Epístola aos Hebreus, no capítulo 9 e 10, nos ensina que o sacrifício oferecido no tempo do Antigo Concerto
eram tipos de sacrifício que Jesus Cristo ofereceu por nossos pecados. Né? Eu falei ainda há pouco aqui atrás, as pessoas, ou melhor dizendo, na antiga aliança, no Antigo Testamento, eles pegavam o cordeiro mais puro, mais limpo, levavam ao sumo sacerdote para que eles pudessem sacrificar a Deus, para que viesse a anular o pecado do homem. Né? Mas esse sangue de bode, o sangue de bezerros, né, como aqui está falando, o escritor aos Hebreus fala, eles não são suficientes para anular, para apagar, né, o pecado do homem. Mas o sangue de Cristo foi suficiente. O Cordeiro de Deus, que foi Cristo, o sangue dele, que era puro, foi suficiente para anular os nossos pecados, para apagar os nossos pecados, até mesmo enquanto nós estivermos nessa terra. Enquanto Jesus não voltar, o sangue dele vai ser suficiente para perdoar-nos das nossas dívidas, dos nossos pecados. Por isso, então, que Cristo tem o título de o Cordeiro de Deus. O apóstolo João ouviu que no novo cântico entoado no céu menciona o Cordeiro, sua morte e seu sangue e o resultado do seu sacrifício. Ou seja, como o Cordeiro puro, com a sua morte derramou o seu sangue, o resultado de todos esses sacrifícios é o que, Tiago? É a nossa salvação. É tornar-nos limpos, é tornar-nos livres, é tornar-nos isentos de ir para o inferno. Por quê? Porque quando nós confiamos em Cristo, nós estamos dizendo, Cristo, a nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Ti. Para concluirmos o último tópico, tem o direito da filiação divina. É o resultado de nós crermos em Cristo. Olha o que acontece com aquele que crê em Cristo. Outro propósito da obra missionária de Jesus é garantir a filiação divina aos que crê. Todos nós somos criaturas de Deus. Tornarmos filhos de Jesus Cristo, crendo em seu nome. Esta filiação ocorre por adoção através do Filho de Deus e da habilitação do Espírito Santo. Tal adoção ocorre pela fé plena no Cordeiro. Sem essa doação que Cristo nos deu, né, mediante a nossa fé nele, nós decidimos permanecer como meras criaturas. Está lá no texto áureo, irmãos, a explicação, né, ou melhor dizendo, essa explicação aqui é do versículo de número 12, do capítulo 1 de João, está lá no textuário. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de se tornar filhos de Deus. Né? Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós recebemos, que nós entendemos que Cristo é o nosso único Salvador, que Cristo é o nosso único Senhor. Né? Como isso ocorre? Como eu falei, quando nós confiamos pela fé, quando nós depositamos a nossa vida em Cristo, quando nós fazemos isso pela doação, nós nos tornamos filhos de Deus, né? E se nós não fizermos isso, nós continuaremos sendo meramente criaturas que foram criadas por Deus. Portanto, a missão de Jesus resulta na formação de uma grande família na terra, quando então entregará o reino ao Pai e entraremos no perfeito estado eterno. Depois disso, virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. A conclusão desta lição. Jesus não veio à Terra por conta própria. Ele veio cumprir a vontade do nosso Pai Celestial. E nesta vontade, ele se deleitava em fazê-la. Ele foi um missionário excelente. Não é à toa que o escritor aos Hebreus o chamou de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Concluímos então, prezado professor, aluno, ouvinte, irmão do canal EBD em Foco, que Cristo, ele só fez uma coisa nessa terra. Ele foi obediente a Deus. E se nós quisermos ser um missionário excelente, assim como Cristo foi, temos que ser obedientes. Quando eu me refiro à obediência, eu não estou aqui me isolando somente ao seu pastor,
ou ao seu líder espiritual. Não. Eu estou me referindo à palavra de Deus. Se nós queremos ser um missionário por excelente, devemos ser temente a Deus. Devemos depositar a nossa vida 100% na palavra de Deus. A Ele sim, nós devemos ser obedientes. E sendo obediente à palavra dele, a palavra dele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A palavra dele não diz: ide por todo mundo e pregai bênçãos materiais. Não. A palavra dele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho significa um anúncio de uma boa notícia. Anunciar que boa notícia é essa? Que nós estamos condenados à morte. Que nós éramos filhos da ira de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, enviando Cristo a essa terra, Cristo morrendo e ressuscitando, nós então obtivemos essa salvação, essa tão grande salvação. Se nós fizermos isso, se nós sairmos de nossas igrejas, se nós sairmos de nossa casa, pelo menos 1, 2 ou 3 vezes por semana, eu tenho certeza que nós iremos mudar a tão desgraça, a tão grande desgraça que está acontecendo neste planeta, né? Nesse planeta Terra. O que vai mudar no mundo não é a política. O que vai mudar o mundo não é o prefeito ou o presidente que você vai colocar lá. Não. O que vai mudar o mundo é a sua atitude em relação a Deus, né? É o motivo. Será que nós estamos orando? Será que nós estamos realmente saindo de nossas casas, mostrando para as pessoas que a única salvação deste mundo é Jesus? Portanto, prezado professor, nós devemos ser obedientes. Obediente à palavra de Deus. Assim como Cristo foi obediente a Deus, nós também devemos tomar esse exemplo e ser obediente à palavra. Muito obrigado. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Se você puder deixar o seu like, curte o canal. Se você puder deixar um comentário falando de algo que você não concorda ou falando alguma coisa que venha acrescentar no nosso crescimento no canal, seja bem-vindo. Que Deus em Cristo venha abençoar cada um de nós. Que a paz do Senhor a todos.